hoje a MS Record entra numa discussão que é, na verdade, um desdobramento do caso do menino que teria sido espancado e depois abandonado pelo padrasto na BR-163. Para fazer essa discussão, a gente convidou a terapeuta familiar e psicóloga Rosilene Jesuato. Boa tarde, Rosilene. Boa tarde. Rosilene, antes da gente começar a nossa conversa aqui sobre essa questão das famílias que querem se refazer depois de uma separação e que têm filhos pregressos de outros casamentos, eu quero exibir novamente aquele VTzinho que a gente fez contando a história do caso da família do menino que foi abandonado na BR, que foi bem isso que aconteceu. A mãe teria conhecido o padrasto e num curto espaço de tempo levou ele para dentro de casa. Vamos ver. Quando um relacionamento acaba, como refazer a vida amorosa junto com os filhos do casamento anterior, sem que eles corram riscos? Depois do caso que exibimos esta semana, do menino que foi abandonado na BR-163 após ter sido espancado, o MS Record abre essa discussão. Para que você entenda melhor, nossa produção apurou como começou a relação da mãe da criança com o padrasto, acusado pelos maus tratos. A mãe do menino, Lindeureni da Vera Cruz Pecorari, teve o primeiro contato com Sandro Moura Cabreira pela internet. Quando se conheceram pessoalmente, resolveram namorar. E 5 dias depois do início do namoro, ele teria dado de presente a ela uma aliança. Foi quando ele passou a morar na casa de Lindeureni, com ela e com o filho dela. Em um mês de convivência debaixo do mesmo teto, eles oficializaram a relação com o casamento civil. Tudo isso aconteceu num período de 3 meses. Para quem começou a assistir o nosso telejornal agora, estamos aqui com a terapeuta familiar Rosilene Jesuato para comentar sobre essa questão das famílias que querem se refazer, mas num curto espaço de tempo. A deixa foi essa mesmo, Rosilene. Em 3 meses, eles se conheceram, se casaram, oficializaram o casamento e estavam morando debaixo do mesmo teto com um filho que era só dela. Esse tempo é muito curto, na sua opinião, como terapeuta familiar? Muito, muito. Quando a gente pensa num relacionamento, não existe uma data limite, uma data de organização de uma relação afetiva. Mas há orientações que no mínimo 1 ano de convivência, 1 ano de relacionamento afetivo. Namoro, cada um na sua casa. Isso, namoro. Se entende, gente, tem que voltar um pouquinho à questão do padrão familiar. O padrão de relacionamento subentende-se conhecimento, namoro, noivado, casamento. São etapas. São etapas, dentro de um ciclo de evolução de um relacionamento. Então, repete as etapas do relacionamento. Tá. Dentro do ciclo de evolução familiar, a gente considera um conhecimento. Esse conhecimento evolui para um envolvimento que nós chamamos de namoro. Não é o ficar atual, mas é um namoro, convivência, relacionamento. Com compromisso, fidelidade, todo um conjunto de um arcabouço familiar. Namoro. Desse namoro, e a gente não indica que menos de 6, 8 meses, 9 meses, no mínimo de namoro, evolui-se para o noivado. Que daí é uma programação efetiva para um relacionamento estável. Aí nós indicamos mais uns 8 meses, 9 meses, 1 ano. Então, daria em torno de 1 ano e 9 meses para chegar à efetivação de um relacionamento. É claro que quem já teve um recasamento, está constituindo uma nova família, tem pressa de organizar, de voltar ao equilíbrio de uma estrutura familiar. E aí que a coisa começa a complicar. Rosilene, nossa repórter Lia Nogueira foi para as ruas hoje de manhã com a missão de trazer para a gente comentários dos moradores de Campo Grande sobre essa questão, que é uma questão comportamental, que interessa para todo mundo, que afinal de contas a gente se relaciona com as pessoas, né? E aí ela colocou uma história para as pessoas, dizendo, olha, uma mãe que se separou, um caso, uma hipótese, né? Para as pessoas comentarem. Uma mãe que se separou, tem um filho desse casamento anterior e resolve refazer a vida num espaço curto de tempo, apenas alguns meses. A gente perguntou o que as pessoas achavam disso. Então, vamos ver alguns dos depoimentos. Pode rodar. Preocupante a situação, muito preocupante. Quem sai perdendo sempre são as crianças, né? Nessa troca-troca hoje. Por que a senhora acha esse quadro preocupante? Porque nós estamos vendo a violência dos adolescentes todos. Eu acho que isso é em consequência dos pais. Eles não têm mais um referencial, a moral, os bons costumes onde é que estão. Acabou.
Então quer dizer que independente da gente querer reconstruir a vida, pensar num novo amor, fazer algo rápido demais, tem que pensar que tem um filho. Com certeza, tem que pensar que tem os filhos. Sou 25 anos casada e eu acho que a estrutura familiar é o que conta hoje. A partir do momento que você ama a mãe, você tem que amar o filho também. Porque se eu arrumar uma companheira, eu tenho filho também, e ela não gostar dos meus filhos, não gosta de mim também. Não é verdade? Aí já manda ela passear. Claro, com certeza. Manda passear e arruma outra, tem muita. O Brasil tá cheio de mulher querendo amar, como homem também, né? E aí a gente fez uma pergunta, colocamos aí, Rosilene, em um novo relacionamento, os filhos sempre perdem? A gente deve tomar isso como uma premissa ou não? Nem sempre. Vamos entender o seguinte, nessa organização familiar, o que está em jogo a felicidade dessa criança ou desse filho, não é necessariamente o vínculo que tem com este pai ou com esta mãe, mas a organização desse relacionamento. Então, se um padrasto substitui, no caso, nessa instituição familiar, o relacionamento saudável, ele continua tendo um pai biológico e uma adoção emocional, um equilíbrio ajustado. Então, não é o vínculo estabelecido legal ou formal, mas sim a qualidade desse relacionamento. Então, as crianças necessariamente não precisam perder. Elas podem, já na dinâmica que nós nos encontramos, ter isso agrupado nos seus sentimentos. E aí a coisa se perde muitas vezes, porque a mãe está recomeçando uma história e procurando um pai para essa criança. Pai essa criança já tem. Então não pode ir com essa cabeça, eu quero um pai para o meu filho. Não é isso, né? Você quer um parceiro para somar e construir uma nova realidade, né? Exatamente. É por aí, né, Rosilene? Exatamente. Chegaram alguns comentários para a gente pela internet, porque o MS Record primeira edição é interativo. Se você quiser participar, é só acessar www.msrecord.com.br, clicar no item Fórum Interativo, lá tem a perguntinha. A telespectadora internauta Viviane Rodrigues comentou: é uma situação muito difícil essa de reconstrução da família depois de um casamento desfeito. Eu sou separada, tenho 2 filhos, diz a Viviane, 2 filhos pequenos. Enquanto eu estudo, trabalho, cuido dos meus filhos sozinha, o pai leva uma vida de solteira, ela reclama. Passeia, viaja, namora. E eu não me relaciono com ninguém, apesar de ser jovem, porque tem que ser prudente, ter sabedoria para não cair numa cilada, como foi o caso da mãe. Vamos colocar novamente as imagens do caso do menino abandonado na BR, que tem as imagens da mãe, do padrasto, se não me engano é criança espancada a pool, tá aí no exibidor? Então, enquanto a gente comenta essa questão da Viviane Rodrigues, que ela disse, bom, quando separa, o filho fica com a mãe, geralmente acontece o que aconteceu com a Viviane, né, Rosilene? O pai vive uma vida mais solta e a mãe fica com medo de se relacionar novamente. Isso pode acontecer muito, né? Isso é mais ou menos o padrão das estruturas. Só que a gente tem que considerar o seguinte, e o interessante dessa relação é que essa mãe, ela fez por opção não se relacionar. É diferente. O pai ausente, aí tem as outras questões, guarda compartilhada, existem várias formas dessa interação. E para essa criança é necessário ter a presença desse pai. Mas aí que tá, é uma opção um novo relacionamento, não uma consequência da separação porque eu tenho filhos. Eu tenho filhos, sim. Posso me relacionar? Posso. É saudável até que eu dê continuidade. Ela diz que ela renova. É interessante e saudável que ela tenha esse desenvolvimento afetivo. As crianças não podem ser a desculpa, mas só que a prudência, o tempo, né, a convivência, tudo isso é interessante. Precisa conhecer melhor a pessoa. Exatamente. Senão vai ficar uma carga feminina. Eu sou a separada, a responsabilidade dos filhos acaba sendo minha, a infelicidade também é minha. E não é o correto. Não é saudável nem para as crianças. Alô, Dudu, meu diretor, vamos rodar. Próximo comentário do pessoal da rua. Você acha que as mulheres hoje, nessa ansiedade toda de refazer a vida delas, elas pensam nessa criança que está nessa relação e está em jogo, nessa nova relação? Eu acho que sim, a maioria delas é pela mágoa que tem do marido anterior, sabe assim, ele me fez sofrer, então agora eu não quero nem saber, vou buscar um outro marido, vou ficar com uma outra pessoa, só que eu acho que a maioria não pensa na criança, né? Tem que saber se a criança aceita, tem que ver a convivência, tem que ver isso tudo certinho. Se não vê isso tudo, o que pode acontecer lá pra frente? O filho dela vai ficar bem chateado com ela, né? E talvez o cara pode até maltratar o filho dela e não dá certo, não. Pra mim não daria certo. Eu não tenho filho, mas pra mim não daria certo. Quer dizer, se tivesse, aí arrumar um novo amor, gostou de você, tem que gostar do filho. Do filho, claro, não vai gostar do meu filho, eu largo. Apesar que eu não tenho, né? Mas eu largaria. Aí não merece seu amor. Não, não merece. Eu tenho mais amor pelo meu filho do que por ele. Porque vai ser um amor de mãe, né? Então eu largaria.
E aí vem a nossa nova perguntinha, Rosilene. Vale a pena refazer a vida amorosa a qualquer preço? A gente viu o comentário da moça, não, o amor de mãe é mais forte do que o amor que a gente sente por um outro homem, e se ele não aceitar meu filho, eu largo dele. Mas a coisa não é tão simples assim, né? Sim. Porque tem a carência também. A pessoa sente necessidade de se relacionar novamente. Sim. E uma vida emocional saudável, a minha vida como esposa, como mãe, reflete nos meus filhos também. Então, talvez a colocação é a qualquer custo. A qualquer custo, não. Existe planejamento, existe dentro de uma estrutura o desenvolvimento saudável. A questão é essa, nós sonhamos em ser mães, esposas, família, esse é o nosso padrão. Ninguém sonhou em ser madrasta, em ser padrasto, em ser separada. É uma nova versão, né, da família. Então, como eu noivei, casei e tenho filho, eu aprendo a ser mãe, aprendo a me relacionar com esse filho, meu marido também. Quando eu tenho um relacionamento segundo recasamento, esse marido e esse futuro pai, provável pai, ele não tem esse tempo de adaptação. Esses 9 meses que eu indiquei no começo, exatamente para adaptação, é de convivência também com a família. Então, todos nós não nos casamos a 2, nós nos casamos a 4, a 5 e com todas as nossas histórias. E aí que a dinâmica complica. Mas existem casos, segundo os casamentos, porque pessoas são felizes. Mas o preço disso, né, a necessidade da adoção emocional. Porque agora eu tenho os meus, os seus e os nossos. Chegaram aqui mais mensagens pela internet. Se você quiser participar, www.msrecord.com.br, clique no item Fórum Interativo e participe com a gente. A telespectadora internauta Márcia Machado diz o seguinte: ao iniciar o relacionamento, os pais se envolvem intimamente, deixam os filhos em último lugar, mas tem pessoas que se conhecem em pouco tempo, mas têm um bom relacionamento e vivem bem com filhos. O melhor se conhecem bem antes de ter um relacionamento. Então, ela está dizendo aqui que a pessoa tem que se conhecer antes de ter um relacionamento mais íntimo, né? O professor Eber também participou e mandou uma mensagem para a gente. Obrigada, professor. Na minha opinião, é preciso sempre, ao iniciar uma nova relação, estabelecer padrões. É preciso conhecer bem a pessoa com quem vai se relacionar. Estar só não é bom, mas também se relacionar e esse relacionamento trazer problema não é a melhor escolha. Ele diz que está só há 3 anos, cria os filhos, quer se relacionar novamente, mas observa bem a mulher que vai viver junto. Vê como trata os filhos dele, se ela tem apreço por eles, se os respeita e observa também se os filhos dele gostam dela. Então você tem que estar muito atento a essas questões. O professor está certo, né? Sim, sim. Tem que lembrar que esse gostar, que essa afinidade, ela vem da convivência. E a convivência é o que os nossos pais, os antigos diziam, comer 1 quilo de sal. É andar, é brincar, é estar. Isso sim vai gerar uma convivência. Aí o gostar vem dessa convivência. Tanto que filhos, independente se eles são menores ou adolescentes, eles não têm tantas reservas ao que chega. Ao padrasto, à madrasta que chega. Eles têm reserva à dinâmica que vai ser alterada. Se eu vou perder a mãe, se eu vou perder o meu ambiente. Aí quando entra competição, aí quando entra mau ajuste do próprio casal, aí complica tudo. Aí quando o filho percebe que na verdade ele não vai perder, que ele vai ganhar, exatamente, aí muda o comportamento, né? Sim. Vamos ver agora mais comentários do pessoal da rua. Pode rodar. Eu, com a idade que eu tenho várias propostas ainda. 81 anos. Mas o que o senhor acha dessas pessoas, essas mulheres, por exemplo, que elas querem refazer a vida, só que elas não pensam no filho, elas pensam mais no amor do que no filho daquela outra relação. E aí? O conselho que eu dou para essas mulheres, pensar bem na vida. O filho está sempre em primeiro lugar, seja o que for. Eu tive várias, mas nunca abandonei um filho. Não teve sorte com mulher. Mas a mulher deve primeiro, sobre todas as coisas, pensar no filho. Como tem esses dias que eu vi aqui, essas que botam o filho no lixo, tudo. Não pensa nela quando era criança. Tem que pensar na vida, né? Depois desse comentário de quem tem experiência, vamos a mais uma pergunta, nem muito rápido, nem travado demais. Como encontrar o equilíbrio no novo amor quando já se tem filhos, Rosilene? Pensar em equilíbrio no novo amor é atualizar as nossas histórias. É lembrar da minha formação, da minha família original, da minha constituição familiar e dos desdobramentos dessa relação. E aí eu adequo tudo isso
ao procurar um novo relacionamento. Então, o que eu trago das minhas experiências, das minhas bagagens emocionais, elas vão ser compartilhadas nesse novo relacionamento. Então, eu posso reatualizar, procurar os mesmos problemas em pessoas diferentes, ou eu posso modificar isso, reconstruir essa história. E aí que vem a diferença da maturidade, do tempo, da convivência, da adoção emocional. Alguém que não gosta de criança, não gosta de animais, não gosta de vida doméstica, vai ter dificuldade em ser marido. Ou a mesma, nós estamos falando muito das mulheres, mas existem homens também que sofrem porque as esposas não aceitam os seus filhos. E eles não abrem mão da paternidade compartilhada.